o cinema, mas eu fiz um levantamento, eu vi que as peças de teatro mais famosas de 1700 já era Hamlet, Macbeth e Sonho de uma Noite de Verão, que são temas totalmente ocultistas, né? Então você tem Sério? as bruxas, você tem o fantasma, Sempre você tem, tem né, as fadas. Criaturas do mundo das Sempre tem um fadas. elemento, é mesmo, Os elementos. cara. Devia, com certeza devia fazer sucesso. Fazia sucesso no teatro, que era o cinema da época. É. E aí a galera comentava, né? Então, Londres, Paris, eles tinham todas essas peças que eram totalmente ocultistas. E aí depois eu pesquisei século XVIII, XIX, a hora que entra o Frankenstein, com a Mary Shelley e o Drácula, também, de novo, as peças de teatro são todas de ocultismo. Era bruxaria. E tem o Fausto, que também era super famosão nas peças de teatro. E o Fausto é o arquétipo do pacto com louco, o meu. Satanás, né? Não é esse Não é Fausto. outro Fausto, tá. não. Não é o Fausto. É o Fausto que vende a alma pro Mefistófeles. Tá. E aí você tinha peça de teatro que era um mega sucesso, né, na Europa ali. E fez tanto sucesso que eu acho que até essa ideia de pacto com o diabo que a gente tem até hoje, ela deriva muito dessa história do Fausto. Desse imaginário desde o Fausto. Desde o Fausto. Do Goethe. Goethe. Então, Eu acho que uma coisa que o Marcelo trouxe que é bacana, a gente olhar para essas produções já antigas, olhar para Mozart. O Mozart tem várias peças de criação dele que são ocultistas também. Talvez a gente entendesse ocultismo dentro de um contexto da época, né? É uma palavra um pouco mais nova que a gente usa, né? Para a história humana. A gente tem o esoterismo, que seria uma ciência, uma doutrina que estuda o que é sobrenatural. E aí o ocultismo seria o quê? Seriam grupos que se fecharam para estudar esse tipo de assunto. Então não é ninguém, né? A gente tem aquelas lendas urbanas que os ocultistas querem dominar o mundo e tudo. Talvez até tenha alguns que tenham esse sonho. Uma nova ordem. Uma nova ordem. nova ordem. Tem tanta coisa pra fazer. Né? Não tem Cuidar do mundo. Cuidar do mundo. Imagina, você vai cuidar de Brasil, de África, de Ásia, cara. É muita dor de cabeça. A gente passa cara, também muita por dor de cabeça. todas as lendas, histórias do Rei Arthur, Tábua Redonda, magos. Tudo que você coloca um componente esotérico vai entrar nesse lado sobrenatural e de algum jeito vai estar sempre. Desde sempre Contos o ser de humano fada também. Não, imagino os primeiros seres humanos em volta de uma fogueira, com a linguagem limitada que eles tinham, contando coisas sobrenaturais que aconteceram com eles, que eles não sabiam explicar. Poderiam nem ser coisas sobrenaturais, mas para eles um raio, incêndio, a gente tem registro de eclipse. A gente tem registro de que peças, por exemplo, que falam que Zeus derrotou lá o pessoal que eram ciclopes. Sim. E aí o que aconteceu? É que foi achado arqueologicamente isso, uma daqueles cemitérios de elefante, perto ali de Atenas. E quando você olha o crânio do mamute, de um elefante, ele tem o buraquinho lá da tromba, e a hora que você olha a caveira, parece um rosto com um buraco. Então... E era uma espécie muito específica de elefante. Que tinha um olho aqui, era um gigante. Entendi. E olha esses ossos, é uma prova de que tinha ciclopes. Então sempre tem essa galera que estava contando a história e misturava a ficção com a realidade. Porque isso também seduziu o povo a ouvir a história, né? Claro. E essa história, quando a gente pega, por exemplo, uma história que nem do Hércules, que é um herói grego, fez os 12 trabalhos, toda aquela história ela tem uma moral ali por trás, ela tem um ensinamento que vem atrás daquilo. Então quando a gente olha para aquilo, a gente fala, bom, é um povo construindo ali uma cultura, uma mitologia para educar o próprio povo. Sempre tem esse... Tem que ter uma moral, sempre ter uma lição a se aprender, né? Isso. Até nos pactos. Porque os caras sempre se ferram no final. Não, e essas figuras sobrenaturais nas peças do Shakespeare, por exemplo, ou eram pessoas que guiavam, né? Eles iam aos oráculos e conversavam com mortos e tal. Ou tinham os espíritos dos assassinados que retornavam. E aí o pessoal sempre morre de medo de fantasma. Pois é. A gente pode pensar, então, nessas primeiras estruturações de histórias humanas em coisas que começaram a dar poder para certos humanos. Então, quem sabia contar a história, quem sabia organizar a história, começou a ter um poder sobre os outros. Quando a gente estuda a história da Grécia, da Babilônia, do Egito, a gente vai começar a perceber que algumas dessas pessoas foram virando o que a gente vai chamar de sacerdotes. Esses sacerdotes, eles vão fazer um culto oculto. Ele é fechado para as pessoas. Então, você tem um culto público, que você fala ali para todo mundo, mas os templos tinham uma área que só podia entrar o alto sacerdote. Sim.
Então, quando você pega o judaísmo, que você tem a história da Arca da Aliança, lá dentro do Sancto Sanctorum, ou quando você pega um templo egípcio, né? São vários hoje que estão inteiros lá no Egito, que dá pra visitar, você vai no Sancto Sanctorum, você começa a perceber que ali era um lugar muito sagrado que só entrava o alto sacerdote. Então, o que acontecia ali dentro era totalmente oculto. Então, quando a gente fala de oculto, de ocultismo, a palavra, por mais que seja um termo ali que vem mais da Idade Média, vem mais dos alquimistas, vem mais da Renascença, do Iluminismo, essa ideia de ocultar certos conhecimentos, ele já vem há muito tempo. A gente não precisa ir nem tão longe, né, quando a gente pega isso. Mas quando a gente olha o conclave lá no Vaticano, é aberto pro público? Não é, né? A escolha do Papa é fechada. Tá morrendo de curiosidade do que os caras fazem lá dentro, como é que é feito, como é que escolhem o Papa, como é que todo esse processo, né? Porque tem uma frase que às vezes as pessoas falam assim, se é oculto, então é porque não é pra ser mostrado, é porque não é boa coisa. Pô, mas a escolha do Papa para um católico é boa coisa, não é? Ele não tem acesso, mas tá oculto. Tem uma história muito legal, que acho que ilustra bem o perigo desse imaginário do ocultismo. As igrejas góticas, principalmente na França, elas tinham... Você tem a nave, né, que é onde a galera senta. Você tem o altar, que é onde fica o padre. E você tinha um negócio que dividia o altar da nave, que era chamado de jubé. Ele era tipo um portal de madeira. E olha que bacana, quando chegava na hora de ter ali o momento da comunhão com a hóstia, o padre fechava aquilo. Então ninguém via o padre fazendo a comunhão. E aí, na época dos protestantes, na época que começa a reforma, os protestantes começaram a dizer que os padres cometiam canibalismo ali dentro. Caramba. Por isso que eles fechavam aquilo. E aí as igrejas tiveram que começar a tirar aquilo e deixar aquilo aberto para as pessoas verem que não era canibalismo. Por quê? Porque era o momento mais sagrado do cristianismo. O momento da transmigração da matéria, o momento em que tem ali, né, comer a carne de Cristo, beber o sangue de Cristo, aquele símbolo, né, de estar trazendo o Cristo ali. Então os caras fechavam isso, que era um momento mais sagrado, lembrando que era em latim, né, que os caras faziam, e os caras tiveram que arrancar aquilo. Eles estavam agora reformando Notre Dame depois do incêndio, e eles acharam